Às vezes pensamos que a sinodalidade é só para as igrejas do Oriente, ligadas à ortodoxia, mas é também para nós. E no sentido profundo e amplo, sinodós é fazer caminho uns com os outros, e o Papa na Evangelii Gaudium propõe-nos isso mesmo, temos de fazer caminho uns com os outros. É esse sentido profundo da sinodalidade que eu gostava de concluir esta reflexão sobre o padre animador da comunidade e promotor da corresponsabilidade. O padre também tem de fazer este caminho junto, em igreja, com os colegas e com as comunidades ou a comunidade. Em igreja não podemos caminhar sozinhos, ou agir isolados, ou contar só com os nossos talentos, ou guiar-nos só pela nossa perspectiva ou opinião. A diferença e a variedade dos dons do Espírito Santo são uma riqueza. Precisa ser acolhida, valorizada e integrada. Um dos medos que havia quando se começou a falar dos carismas do Espírito Santo é que eles iam criar divisão nas comunidades. E o mesmo se pensou em relação aos movimentos. No fundo, é o receio da variedade. Mas a variedade é uma riqueza. E se o Espírito Santo estiver presente, a variedade não ameaça a unidade, enriquece a unidade. É um pouco nessa perspectiva que temos também de viver a sinodalidade da Igreja. Aprender a ver os dons de cada um e a não olhar só para defeitos ou limitações. Assim poderemos apreciar as perspectivas diferentes e programar e agir em equipa. É também uma das dificuldades que eu tenho notado, que é um dos sonhos que se viveu após o concílio, é o trabalho em equipa, mesmo dos padres em equipa, mas não é fácil. É, como dizia há tempos, fazia uma reflexão sobre isto, é um caminho fatigante fazer equipa de padres a trabalhar na pastoral. Mas mesmo com esta fatiga, temos de lá chegar. Nesse sentido, devemos valorizar, antes de mais, os espaços de consulta que são os conselhos diocesanos e os conselhos paroquiais, tanto de pastoral como de assuntos económicos e patrimoniais. Dinamizar o funcionamento destes conselhos é o primeiro passo para a corresponsabilidade. Não é só uma questão do reunir, é uma questão de lhes dar a palavra, de preparar com eles um plano, de os ouvir, de lhes dar responsabilidades, de fazer deles os representantes dos organismos que representam e depois também fazer deles os dinamizadores desses organismos, trazem e levam. Portanto, os conselhos são sempre representantes da comunidade e não apenas um grupo de eleitos à volta do prior ou do presidente da comunidade. Um outro passo importante para a sinodalidade será realçar e dar estatuto conhecido a algumas responsabilidades pastorais. O catequista responsável da catequese, é sempre um catequista formador, devia ter um estatuto com conhecimento. O acólito responsável da equipa dos acólitos, o leitor coordena, faz, enfim, a equipa e destina os trabalhos, faz o mapa dos leitores. São tarefas que pouco a pouco deviam ter algum relevo e algum reconhecimento, de modo a caminharmos para uma igreja corresponsável, para uma igreja ministerial. A sinodalidade, era aqui que queria chegar, deve ir para além do bom funcionamento dos organismos de consulta e tornar-se um estilo de fazer caminho uns com os outros, partilhando experiências. Estou a falar para o clero mesmo, porque não é fácil, às vezes, abrir o jogo, trabalhar em equipa. Os de futebol, que
gostam muito de fazer figura, mas aprendem a realçar a equipa. E às vezes um bom jogador que faz grande figura, depois vão entrevistá-lo, não, foi a equipa. Seja, ele diz aquilo convencido ou porque está assim mentalizado para dizer. Mas às vezes nós devíamos dar exemplo, trabalho em equipa, de pormos, digamos, a igreja à frente do nosso ego, e temos dificuldade, eu próprio sinto, essa dificuldade às vezes em trabalhar em equipa. Não alcançamos o estilo da sinodalidade sem lutar contra a tendência de privatizar as tarefas que nos são confiadas, como se fosse o nosso campo próprio e só a gente ali é que pode dar sentenças ou dar dias santos. Esta tendência a particularizar ou privatizar as tarefas que nos são confiadas nem sempre permite a partilha de experiências e às vezes faz com que uma missão que a gente confia, que devia ser de irradiação, pois seja exercida de uma forma fechada e individualista. Para isso é importante a espiritualidade, esta espiritualidade de comunhão, que é colocar no centro Jesus Cristo e a base das comunidades e dos grupos nos carismas do Espírito Santo. Fazer caminho juntos aprende-se com o tempo e esforço e com a ajuda do Espírito Santo. Aprende-se a rezar juntos, a partilhar juntos, a ouvirmos uns aos outros, de modo que seja a ação do corpo de Cristo que prevaleça sobre o trabalho pessoal de cada um. Eu isto não gostava de dizer as minhas experiências, porque certamente são diferentes, mas o trabalho em equipa pelos padres que tomam a responsabilidade de uma vigaria ou de um arciprestado, penso que aqui se chama arciprestado, este trabalho em equipa era importante, de facto, a sinodalidade da parte dos padres. Trabalhar como um todo, como um conjunto, embora cada um possa ter depois uma referência mais direta a esta ou aquela comunidade, mas em vez de trabalhar sós, trabalhar em equipa, como os bispos devem trabalhar em colégio e não de uma forma privada ou individualista. A sinodalidade, portanto, além destes organismos de consulta na paróquia e na diocese, devia abranger outras áreas. O Governo Central da Igreja e da Diocese, se for feita em equipa, tanto a administração, às vezes o icónomo, só ele é que sabe do segredo e não partilha, nem mais ninguém sabe. Mas é interessante que houvesse 3 ou 4, até porque, de repente, pode haver qualquer impedimento e mais alguém tem de saber dos segredos, não é? Embora o segredo seja a alma do negócio. Penso que era bom partilhar tanto a nível da administração como o bispo. Eu aprendo sempre quando tenho um conselho episcopal com opiniões diferentes, ou um conselho para assuntos económicos com opiniões diferentes. Eles às vezes é que não aceitam que eu não siga a opinião deste ou daquele. Tenho de ter paciência, porque a gente tem de ouvir a todos, mas tem de depois fazer uma síntese, pode não ser nenhum deles. Muitas vezes têm perspectivas diferentes. Portanto, o trabalhar em conjunto significa aceitar pontos de vista diferentes e aceitar que a conclusão possa ser diferente daquela que eu achava mais oportuna. Mas a sinodalidade devia estender-se, tanto como eu dizer, ao Governo Central da Igreja. O Papa tem feito isto com este Conselho de Cardeais, que nestes dias estiveram reunidos, e o Bispo certamente também tem o seu Conselho Episcopal, a quem ouve, como tem depois os outros conselhos. Como um pároco, além de ter o Conselho Pastoral, pode depois ter um pequeno grupo, seja o secretariado do Conselho Pastoral, seja um grupo de pessoas que têm uma visão e um dinamismo reconhecido, como quem se aconselha, quem ouve perspectivas novas, a quem põe algumas questões. É a sinodalidade da Igreja que nos leva, de facto, a trabalhar em conjunto, aproveitando a perspectiva, todos juntos pensam melhor e agem com mais eficácia do que um só, no seu individualismo. Portanto, o Governo Central, unidades pastorais, penso que aqui também estão nessa linha de criar paróquias que colaborem umas com as outras, paróquias entregues ao mesmo parco e que podem enriquecer-se se de facto fizerem um trabalho em conjunto na formação de animadores, sejam catequistas, sejam pessoas ligadas à liturgia ou outros campos da pastoral. Esta sinodalidade, que eu acho que é um enriquecimento e que temos de aprender.
Em vez de cada um tratar só do seu quintal ou caçar só com o seu cão, podemos juntar as nossas forças e a união faz a força também aqui. E concluía, esperando depois ouvir as vossas achegas e partilhas, tendo certamente várias iniciativas já relacionadas com este momento do encontro com Cristo e do itinerário do discípulo e da sinodalidade e do Padre que procura, em vez de ter a síntese dos carismas, ter o carisma da síntese, tendo certamente experiências interessantes. Eu gostava de concluir só, pegando no pensamento fundo da Evangelii Gaudium, um padre é um servidor, é um animador da alegria do povo de Deus e da alegria da fé. É um ministério conduzido pelo Espírito Santo, portanto o Espírito Santo é fonte de amor e de alegria, são os primeiros frutos, não é? Portanto é sempre um ministério que gera alegria para o próprio que o exerce e irradia alegria na comunidade. Um padre é um servidor da alegria. Em vez de obrigações e de normas, em vez de lamentações e críticas ao mundo ou aos crentes pouco exemplares, o padre, servidor da comunidade, apresenta sobretudo propostas positivas para uma vida com alegria, com sentido, com fecundidade. E no rosto do presbítero, ou do que presida a comunidade, no rosto de alguém que se consagra à Igreja, padre, diácono, consagrado, no rosto deve transparecer a alegria, no rosto e nos gestos. Várias vezes o Papa Francisco refere que o evangelizador deve mostrar cara de alegria e não cara de vinagre, o termo que ele utiliza, ou não um ar zangado. Então, quando também sucede a mim, se calhar a vós, às vezes quando anda com pressa e aparece algum daqueles que demora muito, a gente faz um ar zangado, não é natural. Mas ainda que lhe demos pouco tempo, é bom dá-lo com alegria e com cara alegre. De facto, se a alegria do Evangelho enche o coração e a vida daqueles que se encontram com Jesus, então a vida de um padre, com mais razão, está associada à alegria, porque ele vive e desenvolve, como diz também a Evangelii Gaudium, o prazer espiritual de estar próximo da vida das pessoas, até chegar a descobrir que isso se torna fonte de uma alegria superior. A missão é uma paixão por Jesus e, simultaneamente, uma paixão pelo seu povo. Termino com este apelo a viver o nosso ministério com alegria e bom humor. E agora, então, dava a palavra aos presentes. Eu penso que este tema de fazer discípulos, um encontro, como podemos ser mediadores do encontro e não gestores ou intermediários, podemos turbar ou criar cortinas, como podemos ser mediadores, levando até Jesus. Eu penso que isso é uma questão que hoje se coloca em relação às crianças da catequese. Chegam à primeira comunhão e muitas desistem porque buscaram fazer um encontro com o Senhor. Ou os que são crismados, depois desistem também de ir à missa. Se calhar o encontro não se realizou. Tiveste no passado uma atenção particular a este encontro, como ser mediadores do encontro, como incentivar e propor um caminho de discípulo. Grupo de Lecção Divina, catequese de adultos, movimentos, como fazer experiências missionárias. Que experiências missionárias são hoje adequadas ao nosso tempo e à nossa sensibilidade. Portanto, o discípulo é aquele que se encontra com Jesus Cristo, é aquele que caminha e progride num grupo de aprofundamento da fé, que é sempre o aprofundamento da relação com o Senhor e da integração da Igreja, e é aquele que comunica, que irradia, portanto, que alinha em algumas experiências missionárias. Penso que é um tema hoje que merece a nossa reflexão e precisamos de encontrar formas práticas